entrevistada de hoje, ela é pernambucana, tem mais de 25 anos de casada com uma das figuras mais queridas do cenário brasiliense, que é o professor Filemon. É mãe de 2 filhos, servidora pública, tem uma trajetória de vida impecável, uma pessoa que venceu várias coisas na vida. Eu tô falando da Carla Moraes, que lançou recentemente, saído do forno, esse livro Desvaneios Meus e Teus, que é um resgate totalmente familiar. E a gente recebe hoje no Box TV a Carla para estar conversando com a gente aqui. Carla, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no programa, viu? É um prazer estar aqui com você, falar um pouco do meu livro, né? Vamos lá, Carla. Todas as pessoas falam que escrever um livro é como gerar um filho, né? É um processo de amadurecimento muito grande. Isso é uma recíproca verdadeira? É verdadeira, é verdadeira. Para mim foi assim uma coisa um pouco difícil, porque foi um incentivo do meu marido, que minha mãe deixou, né? Ela deixou 27 poemas antes de morrer e incumbiu ele de fazer a editoração desses poemas. E eu fiquei incumbida de fazer mais 16, que eu fiz mais 16. Eu não sabia até então que eu escrevia poemas, né? Ele me incentivou e eu acabei fazendo. E ficou um trabalho muito legal, muito bacana. Eu fiz em homenagem a ela. Já tem 3 anos que ela se foi. E eu resolvi fazer esse livro em homenagem a ela. É verdade, estava dando uma folhada no livro dela, porque ela trouxe para mim hoje, muito gentil, e aí a gente pode perceber a singularidade dos poemas, tem uma linguagem bastante simples. É, muito simples. Tanto tua quanto da parte da sua mãe. Dela. Eu procurei retratar, assim, o sentimento dela, né? Na época que ela fez esses poemas, ela estava numa separação muito difícil, e eu procurei retratar aquele sentimento que ela tinha em relação àquela situação. E assim, ficou uma coisa legal, eu gostei bastante. Assim, depois que eu li, eu não acreditei que foi eu que tinha feito esses poemas. Assim, fiquei muito feliz com o trabalho. E espero fazer outros. É verdade, você estava comentando comigo essa questão de escrever um livro, acho que é um processo, Carla, de autoconhecimento muito grande, né? A gente tem que ter, assim, tem que ter muito incentivo e força de vontade, porque para mim era impossível fazer isso. Mas depois que eu li os poemas dela, eu fiquei, assim, muito emocionada e comecei a escrever o meu sentimento que eu tinha por ela. E eu gostei, assim, eu acho que você tem que ter força, as pessoas têm. Meu marido me deu muita força, né? E eu acabei escrevendo e depois disso eu acho que foi como se fosse uma herança que ela deixou para mim, apesar de eu ter vivido muito pouco tempo. Eu vivi com ela só 2 anos da minha vida, mas eu procurei conhecer ela justamente nessa fase. Depois que eu li e na fase que eu estava com ela, eu aprendi muito com ela, ela me ensinou muito. E muitas coisas ela me ensinou, com pouco tempo que eu estive com ela. Ela me ensinou muita coisa. Carla, você está falando sobre esse processo de amadurecimento, de autoconhecimento que você teve com a sua mãe, mas um processo tardio, durante um processo de transição, de separação. O que isso acrescentou para você como mulher, como mãe, para te estruturar hoje? Olha só, minha mãe, ela sempre dizia assim para mim. Ela falava assim que eu teria que ser aquela pessoa guerreira, para eu procurar controlar sempre as famílias, coisa que ela não conseguiu fazer na vida dela, mas ela conseguiu me ensinar. E eu aprendi muito com isso, né? Ela, apesar de ser uma mulher muito guerreira, mas ela era muito dependente do marido dela. E eu sou totalmente diferente, porque ela sempre falou assim, olha, nunca seja totalmente dependente de qualquer pessoa. Seja sempre independente. É verdade. Então, ela não conseguiu fazer isso com ela, mas ela conseguiu fazer comigo. Hoje eu sou uma mulher independente, eu administro a família, administro os negócios da família, gosto de construir, sou construtora também. E agora eu sou escritora, espero continuar nessa luta. É engraçado a gente entrevistar as pessoas que a gente conhece, porque a gente fica que a gente já sabe, né? Mas eu achei uma oportunidade ímpar da gente estar trazendo você aqui, até porque, assim, que bom, acho que isso é um pleito muito interessante ter o professor, que é uma pessoa queridíssima, que a gente já viu no bloco anterior, vai estar tendo aqui esses drops de português, que eu acho que isso é de um caráter, assim, maior do que a gente pode dominar, porque isso caiu na internet, vai poder ajudar muitas pessoas. Justamente. E com você, então assim, esse casamento é um casamento muito bem sucedido. E né? Esse livro é graças a ele. É verdade. Porque ele me incentivou todo dia, eu fiquei 1 ano para conseguir fazer.
E ele todo dia dizia, você já escreveu alguma coisa? Você já conseguiu? Você vai conseguir. E realmente, quando eu comecei a escrever, eu sou uma pessoa muito prática, eu não sou de ficar arrodeando. No dia que eu decidi, só no dia eu fiz 8 poemas. E aí eu mostrei para ele falou, tá muito legal. Eu falei, será que tá mesmo? Não é, você não tá querendo assim achar que... Ele falou, não, tá muito legal. Eu mostrei pro meu filho, que é muito crítico. Meu filho Tiago, ele é muito crítico. E ele falou assim, mãe, foi realmente você que fez? Eu digo, foi. Então eu fiquei com esse incentivo e ele teve de mandar eu parar de escrever, porque ele falou assim, olha, você já está fazendo demais, vai ficar o livro muito grande. Dê uma parada e vamos pegar os melhores. Isso, aí ele pegou os melhores, fiz uma seleção dos melhores e está aqui no livro. Muito bem, Carla, então fica registrado, devaneios meus e teus, uma linguagem assim bem simples, acho que é uma super dica de cultura, de leitura. Onde é que a gente pode encontrar o livro para poder presentear? Eu acho que livro é uma coisa que a gente tem que dar de presente, justamente, né? Esse livro ele está na nossa livraria e algumas livrarias da cidade. Você pode adquirir no curso Professor Filemon, ou então em algumas livrarias que ele já está na distribuição, já está na cidade. Muito bem. Carla, e depois desse primeiro filho, para estrear seu filho mais velho, o que vem depois? Depois vai vir com 50 poemas, que é daqui uns 2 anos que eu vou lançar novamente. Que vai lançar, vai ficar no processo de amadurecimento para poder lançar, né? Justamente para poder lançar, vai ser daqui 2 anos. Muito bem, Carla, quero agradecer a sua presença aqui no programa, ter dado essa oportunidade de a gente poder conhecer mais um pouco o seu trabalho e poder mostrar para todo mundo que nos assiste como é que é o processo de criação de um livro de poemas. Parabéns pela sua cadeira. Obrigada. Lá na cadeira de Piracicaba. Isso, que ela ganhou agora, dia 29, foi nomeada. Dia 29, acho que isso é um valor, assim, inestimável. Foi muito importante para mim. Isso foi muito Ainda mais hoje, dia 11, Dia Nacional da Língua Portuguesa, dia que veio a calhar. A calhar, justamente. Quero registrar, mandar um beijo, professor Filemon, viu? Pela pessoa que você é, pelo profissional que você é. E parabéns por você ser esse professor, assim, inestimável. Já dei aula para Brasília inteira, já passou pelas mãos do Filemon. Muito conhecido. É bom. É muito conhecido. Gente, um beijo. Carla, obrigada pela sua presença, viu? Obrigada para todos. É um prazer estar aqui na ISTV. Espero vir mais vezes, viu? Você virá. Um beijo. Obrigada pela audiência de vocês. Bom feriado, bom final de semana. Feliz Dia dos Namorados. A gente volta semana que vem. Box TV agora em novo horário. Um pouquinho mais tarde, às 17 horas. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ai.